Fala pessoal, hoje a gente vai continuar o nosso estudo da química orgânica. Como eu havia dito na última aula, hoje a gente vai ver algumas formas de classificar as cadeias carbônicas, né? Existem milhões de compostos que são organizados em cadeias carbônicas. A gente viu a propriedade do encadeamento do carbono e devido a isso a gente tem várias formas de classificar essas cadeias. Então vamos ver aqui quais são essas formas, quais são as divisões dessas formas e para a gente aprender a poder olhar para uma estrutura, olhar para um composto, para uma cadeia carbônica e saber diferenciar uma da outra, saber definir o que ela é de fato. Bom, sem mais delongas, vamos começar. Eu separei em duas formas, na verdade três, de classificação, né? E essas formas vão ter as suas subdivisões. Vão ser divididas em abertas, fechadas e mistas. A mista a gente vai ver que ela é uma mistura das duas, então a gente precisa se ater às abertas e às fechadas. Nesse vídeo de hoje eu vou explorar somente as cadeias abertas, porque é muita coisa, muitos nomes, muitos exemplos, então para o vídeo não ficar muito longo, hoje eu vou falar das cadeias abertas e no próximo vídeo a gente vai ver as fechadas e a cadeia mista. Cadeias abertas. O que são cadeias abertas, acíclicas ou alifáticas? É tudo a mesma coisa, são apenas nomes diferentes. Cadeias abertas são aquelas que são que é possível identificar as extremidades, as pontas da cadeia. Você vê que nos exemplos é um pouco intuitivo. Você vai ver que como ela é aberta, né, ela não forma nenhum ciclo, como na fechada. As primeiras duas formas de classificar as cadeias abertas são entre normal e ramificada. A cadeia normal ela vai apresentar somente duas extremidades de carbono, somente duas pontas de carbono. Como vocês estão vendo no exemplo aqui, a gente temos duas cadeias e não precisa ser exatamente retinho, ela pode formar, por exemplo, um L, como nesse segundo exemplo. Mas se ela tiver apenas duas extremidades com carbono, ela vai ser uma cadeia normal. Você está vendo que essa primeira ela vai ter três extremidades, só que a terceira extremidade, no caso, vai ser um OH. E como não tem carbono, não é uma extremidade de carbono. Importante lembrar disso, porque pode confundir, né? Você vê mais de duas pontas, só que precisa ter carbono nessas pontas para ela ser ramificada. Então, como eu já disse, a ramificada ela apresenta três ou mais extremidades de carbono. Nesse exemplo aqui, sim, você tem quatro extremidades de carbono, né? E, por exemplo, se tivesse um OH ali, ela não seria ramificada por causa do OH, e sim por causa das extremidades de carbono. O segundo método de classificação é entre saturada e insaturada. A gente vai ver que para você poder classificar no total, né, você classificar entre normal e ramificada, saturada e insaturada, heterogênea, homogênea, você não pode confundir as duas coisas. Então você viu que pode dividir entre normal e ramificada. Agora você esquece isso e a gente vai ver entre saturada e insaturada, porque senão você pode misturar as duas e isso vai te causar confusão. Então primeiro você examina uma coisa, depois você examina outra. Mas enfim, uma cadeia saturada ela vai possuir apenas ligações simples entre os átomos de carbono. A gente viu na aula passada os tipos de ligações, simples, duplas e triplas. E então ela vai ter apenas ligações simples. Pode ter ligação dupla, só que não pode ser entre átomos de carbono. Como nesse segundo exemplo, você tem um carbono fazendo uma ligação dupla com um oxigênio. Então, não vai ser entre carbonos. Ela vai continuar sendo saturada. Já a insaturada, ela vai possuir pelo menos uma ligação dupla ou uma ligação tripla entre os átomos de carbono. Eu deixei aqui a fórmula de bastão e a fórmula estrutural para facilitar, para você ver dos dois jeitos, como ela aparece dos dois jeitos. Mas a insaturada, você vai ter duplas ou triplas entre os carbonos. Você vê que a diferença entre a saturada é que a saturada pode ser dupla, mas com outros elementos, com outros átomos que não carbono.
O carbono aqui você vai ver que essa primeira ela tem uma dupla, como está entre carbonos, ela vai ser uma cadeia insaturada. A outra da mesma forma, ela tem uma tripla ligação entre carbonos, configurando-se então como uma cadeia insaturada. E a terceira forma de classificar cadeias abertas é entre homogênea e heterogênea. Mais uma vez, você precisa analisar separadamente e não confundir as diversas formas de analisar. A cadeia homogênea ela é formada apenas por átomos de carbono ligados entre si. Você vê que tem que estar ligado entre si, isso é muito importante também para outras formas de classificar. Então, você tem, né, só átomos de carbono, você não tem nenhum outro átomo além do carbono que vai estar entre os carbonos. Você vai ter uma cadeia somente ali formada por vários átomos de carbono. Você pode ter outros átomos, só que eles não estão entre o carbono, eles não estão no meio dos carbonos. Por exemplo, esse segundo exemplo, você vai ter um OH, só que ele vai estar pendurado, né? Ele vai estar uma ramificaçãozinha. Então ele não está entre carbonos. E essa cadeia continua sendo homogênea. A cadeia heterogênea, ela vai possuir pelo menos um heteroátomo entre os carbonos. O que é um heteroátomo? É qualquer átomo diferente de carbono e hidrogênio e que esteja entre os carbonos na cadeia carbônica. Você vai ver que essa aqui ela vai ter um heteroátomo, ela vai ter um oxigênio ali entre dois CH2. Esse oxigênio ele vai estar entre os carbonos, assim ele vai ser um heteroátomo e a cadeia vai se transformar em uma cadeia heterogênea. Agora, para a gente fixar o que nós aprendemos aqui, né, são realmente muitas formas de classificar. Você vai ver que a cadeia fechada também vai ter as suas especificidades, perdão. E é um pouco difícil mesmo, realmente. A química orgânica, tem gente que não gosta por causa disso, tem muito nome, tem muito detalhe, muita coisinha. Então fica um pouco complicado para a gente decorar, mas é necessário, é bom você olhar vários exemplos, procura cadeias saturadas, insaturadas, abertas, fechadas, para você ver como é cada uma. Você olhando, você visualizando, é mais fácil de você aprender. E por isso que eu deixei aqui vários exemplos, né? Não só a definição, para realmente você entender o que é cada uma. A gente vai ver agora os exemplos de cadeias carbônicas abertas. Temos dois exemplos aqui e vamos definir o que é cada uma. Agora sim a gente vai juntar tudo que a gente aprendeu, todas as definições, para poder aplicar nessas duas cadeias aqui. Vamos olhar a primeira. Bom, ela é uma cadeia aberta, né? Como a gente disse, a gente está analisando cadeias abertas. As duas vão ser abertas. Mas essa primeira, ela vai ser uma cadeia normal, porque ela não apresenta ramificações. Ela vai ter ali uma dupla O, só que não vai ser carbono na extremidade, então não é ramificação. Ela vai ser uma cadeia saturada, ela não apresenta nenhuma ligação dupla ou tripla entre carbono. Tem uma dupla, só que está com oxigênio, continua sendo saturada. E ela vai ser homogênea, ela não vai ter heteroátomo, um átomo diferente de carbono e hidrogênio, entre carbonos. Ela tem o oxigênio, só que ele está separado. Então é uma cadeia aberta, normal, saturada e homogênea. Agora, olhando para essa segunda cadeia aqui, ela é um pouco maior, né? Assusta mais um pouquinho. Mas você vai ver que também é tranquilo de você analisar se você souber as formas de classificar, você saber o que é cada uma. Então vamos olhar. A cadeia é uma cadeia aberta, obviamente. Ela é ramificada agora, vai ser ramificada por quê? Ela apresenta duas ramificações, ali 2-metil, né, CH3, entre os carbonos. Então vai ter dois radicais metil e ela vai ser uma cadeia ramificada por causa disso. Ela vai ser também insaturada, porque ela apresenta uma dupla ligação entre os carbonos. É fácil de visualizar ali nessa fórmula de bastão. Ela tem uma dupla ligação entre dois carbonos. E ela vai ser heterogênea, porque ela tem um oxigênio entre carbonos. Ali no final eu tenho um oxigênio que está ligado com CH3, que está ligado com CH. Configurando-se então uma cadeia aberta, ramificada, insaturada
e heterogênea. Bom, essas foram as formas de classificar cadeias abertas. Muita coisa mesmo, realmente. É um pouco difícil de decorar, mas o importante é você fazer muito exercício de identificação de cadeia. Você fazer exercício de identificar se ela é uma cadeia saturada, insaturada, heterogênea, homogênea, para que isso, quando você bata o olho em uma cadeia, você identifica. Essa aqui é uma cadeia heterogênea, tem um heteroátomo. Essa aqui é uma cadeia aberta, não tem ciclo carbônico. E isso vai, com a prática, você vai facilitar o seu aprendizado e a sua memorização desses vários tipos de cadeias carbônicas na química orgânica. Próximo vídeo a gente vai ver cadeias fechadas. Até lá!